O Eric Harris e o Dylan Klebold se conheceram desde o ensino fundamental, porém, eles só foram ficar mais próximos quando eles começaram a frequentar a Columbine High School, na qual eles foram frequentar o ensino médio. A opinião de todo mundo no geral, pelo menos nos documentários que eu vi e no livro da Sue Klebold, que é a mãe do Dylan, inclusive, antes de tudo, deixa eu pedir desculpa pra vocês se vocês escutarem algum barulho, é porque tá chovendo muito aqui agora e eu realmente só tenho esse horário pra gravar o vídeo, então eu não posso adiar, sinto muito. Então eu já vou pedindo desculpas antecipadamente por qualquer barulho que possa surgir aí durante a gravação. Enfim, voltando ao que eu estava falando, em todos os documentários que eu vi em que tinham entrevistas com pessoas próximas aos garotos, todo mundo sempre chegou ao mesmo consenso de que o Eric sempre foi muito explosivo, ele era um adolescente comum, ele tinha uma vida comum, ele se comportava em grande parte do tempo como um adolescente normal, mas ele era bastante explosivo. O Dylan já era mais tímido, era mais na dele, ele evitava confusão. Inclusive no livro da Sue, que é a mãe do Dylan, que eu li, vou deixar o link aqui na descrição, ela menciona um momento em que ela foi com o marido dela e com os pais do Eric assistir um jogo de beisebol em que o Eric e o Dylan jogavam no mesmo time e aconteceu alguma coisa, acho que o Dylan deixou escapar algum passe, eu não tenho certeza, mas que fez com que o time perdesse, e ela descreve no livro que o Eric realmente explodiu e tentou ir pra cima do Dylan no meio de uma discussão. Ela ficou muito indignada com aquilo, mas Dylan não deixou que nem a mãe nem o pai se envolvessem na situação e ele apenas disse que o Eric era daquele jeito, ele já estava acostumado e deixou aquilo passar. Pra ele já era normal ele evitar confusões com o Eric. O primeiro grande problema em que eles se envolveram foi no dia 30 de janeiro de 1998. É o mesmo dia em que foi gravado esse vídeo que vai estar passando aí na sua tela, em que o Dylan fala pra esse aluno sobre o que ele planeja fazer no futuro. Nesse mesmo dia aconteceu o primeiro problema envolvendo polícia entre o Dylan e o Eric. Eu acho que foi o único problema envolvendo polícia. Eles tiveram outros problemas aí por baixo dos panos, mas depois a gente fala sobre isso. Nesse dia, o Eric e o Dylan estavam caminhando. Enquanto eles estavam caminhando, eles avistaram uma van que estava sozinha, porém no banco da frente dessa van tinha alguns produtos eletrônicos. Eu não me lembro se eram computadores, mas enfim, tinha alguns produtos eletrônicos. Os dois então arrombaram a van e roubaram os produtos eletrônicos que estavam ali dentro, e quando eles estavam fugindo, eles foram pegos pela polícia em flagrante. E os policiais entraram em um acordo com os pais dos garotos de que eles entrariam numa espécie de programa de reabilitação de jovens, e que assim que eles terminassem o programa, eles não ficariam com o nome sujo, digamos assim, eles não ficariam com a ficha manchada, porém esse programa ia durar aí alguns meses. Eu esqueci o nome desse programa, mas a mãe do Dylan menciona esse programa no livro dela. Os dois foram dispensados mais cedo desse programa. O Eric foi dispensado graças a uma carta que ele escreveu pro dono da van, em que ele se dizia muito arrependido do que ele tinha feito, e o programa, no geral, ajudou ele a perceber que ele fez uma coisa errada e que ele se arrependia muito daquilo. Porém, essa foi a versão que ele disse para o dono da van, já que no diário dele, ele realmente mostrou o que ele estava sentindo. Ele se mostrou indignado por ter que pagar pelo que ele fez, por ele ser julgado, aliás, por roubar uma van que foi deixada, segundo ele, por um idiota, abandonada à luz do dia, que ele tinha todo o direito de roubar ali se o cara deixou abandonado. Isso já mostra um grande poder de manipulação que o Eric tinha. Ele conseguiu convencer todo mundo de que ele realmente estava reabilitado, quando na verdade ele estava com mais ódio do que nunca. Naquele mesmo ano, em abril de 98, Dylan, andando pelos corredores, entregou um papel pro Brooks Brown. Brooks Brown era amigo do Dylan desde pequeno, e o Dylan meio que deu esse papel como uma dica. Nesse papel continha o link de um website, e quando o Brooks acessou esse website, ele descobriu que era um website do Eric. E nesse website, além de ameaçar várias pessoas, o Eric dizia que ele queria matar e queria ferir principalmente o Brooks Brown. Então o Brooks Brown, vendo aquilo, alertou os pais dele, foram imediatamente na delegacia prestar um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência que os pais dele prestaram foi meio que engavetado. A polícia local, não se sabe por que, escondeu esses documentos. Esses documentos só vieram a público em 2001, que foi quando 60 Minutes, que aliás acho que foi um dos melhores documentários sobre Columbine que eu assisti, foi o que foi feito para o 60 Minutes. O 60 Minutes entrou em contato com a justiça, pediu que esses arquivos, que vários arquivos
arquivos quanto ao caso viessem a público. Então só veio a público que o Eric havia sido denunciado anteriormente em 2001, 2 anos após o massacre acontecer. Nesse mesmo mês, em abril de 98, no dia 28, o Eric fez a primeira passagem no diário que ele menciona que ele e o Dylan estão planejando um ataque à escola. O ataque que eles planejavam fazer em Columbine eram plantar bombas na cafeteria. Quando essas bombas explodissem, matando várias pessoas, eles estariam do lado de fora da escola e atirariam em todos os sobreviventes que estivessem tentando fugir. Se esse plano desse certo, um total de 400 a 500 pessoas morreriam, porque quando essa bomba explodisse, essas bombas no caso explodissem, a intensidade seria tanta que o teto da biblioteca que ficava acima da cafeteria acabaria por ceder e matando, obviamente, todos os que estavam lá embaixo e todos os que estavam na biblioteca. Em novembro de 98, eles compraram as primeiras armas deles. Eles eram menores de idade na época e eles pediram ajuda para uma garota chamada Robin, uma amiga do Dylan que já era maior de idade na época. Depois, em uma entrevista, ela alegou que ela não fazia a menor ideia do que eles estavam planejando, que na cabeça dela, eles estavam comprando aquela arma apenas para caçar na floresta, que ela jamais imaginou que eles estariam planejando um massacre. Ainda naquele mês de novembro, eles gravaram vídeos deles treinando como atirar na floresta. Esses vídeos vão estar passando aí na sua tela. Em dezembro de 1998, o Eric e o Dylan filmaram um curta-metragem para a aula de filmes da escola, e nesse curta-metragem eles interpretaram meio que alunos super-heróis que salvavam a escola e os alunos daqueles alunos que cometiam bullying. Ironicamente, eles estavam usando nesse vídeo a mesma roupa que eles decidiram usar no dia do massacre. E hoje em dia, obviamente, aquele vídeo foi considerado como um alerta que passou despercebido, assim como uma redação que o Dylan fez em fevereiro de 99. Ele criou uma história numa redação em que ele era meio que um super-herói que iria matar todos os valentões da escola, salvando os alunos mais fracos. E no livro da Sue, ela comenta que a professora que leu aquela redação pediu que ela conversasse com o Dylan, mas eles não viram aquilo como um alarme, assim, apitando na cabeça deles de que alguma coisa ruim estaria por vir. Mas essa redação, tanto a redação quanto o vídeo passaram despercebidos pela diretoria da escola. A partir do dia 15 de março de 99 até o dia do massacre, o Eric e o Dylan começaram a filmar diariamente as armas, as munições e alguns diálogos do porão que via ser o quarto do Eric. Essas fitas ficaram conhecidas como as fitas do porão e elas nunca vieram a público. Segundo a Sue Klebold falou no livro, essas fitas ficaram proibidas de vir ao público pelo menos durante 20 anos, ou seja, até ano que vem, 2019, essas fitas não podem vir ao público, porque segundo a Sue, aquelas fitas podem ser usadas para pessoas que planejam um massacre em escola se inspirarem, assim como esses acervos do Eric e do Dylan que vazaram na internet. Bom, nessas fitas eles falam coisas horríveis, 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 e tem algumas transcrições no YouTube, mas eu obviamente não vou falar aqui. Então agora a gente chegou no fatídico dia 20 de abril, dia do massacre, e se vocês me permitem, eu vou ler a agenda que estava no diário de ambos os garotos para o dia do massacre. Começando com a agenda do Eric: 5 horas da manhã, acordar. 6 horas da manhã, encontrar o Dylan. 7h15 da manhã, o Dylan vai comprar propano e eu gasolina. Às 9 da manhã, guardar as bolsas no carro, e às 11 da manhã ir à escola. Detalhe que não tá incluído aqui é que entre esse período eles gravaram a última parte das The Basement Tapes, que são as fitas do porão. A última gravação deles era um pedido para que os pais deles não fossem culpabilizados, que os pais dele não tinham nada a ver com o que estava acontecendo e os únicos que deveriam ser culpados pelo que eles estavam indo fazer eram eles. Já na agenda do Dylan estava escrito o seguinte: armar as bombas nos carros, subir a escadaria e esperar. Quando as primeiras bombas explodirem, atacar. Divirta-se. O Eric e o Dylan chegaram em Columbine aproximadamente às 10h50 da manhã, se eu não me engano. Cada um chegou no seu carro. Os carros de ambos estavam bombas armadas para explodir ao meio-dia, que graças a Deus não explodiram. Nesse meio tempo, o Eric encontrou o Brooks Brown. Eles já tinham feito as pazes, eles já eram amigos, e o Brooks chegou xingando o Eric porque o Eric tinha perdido uma prova naquele dia, que era uma prova muito importante. A única coisa que o Eric disse para o Brooks é que aquilo não importava mais, e disse que agora ele gostava do Brooks e pediu pro Brooks fugir da escola e ir pra casa o mais rápido que ele pudesse, e o Brooks foi embora sem saber o que estava acontecendo, mas obviamente muito preocupado porque ele sentiu que o Eric estava falando muito sério. Nesse meio tempo, os vigilantes que ficavam observando as câmeras na cafeteria foram trocar as fitas, porque naquela época, obviamente, não era que nem hoje, que é tudo digitalizado, eles precisavam trocar as fitas das câmeras quando acabavam. Infelizmente, enquanto eles trocavam as fitas, o Eric e o Dylan entraram na cafeteria e plantaram 2 bombas lá.
duas bombas de propano que estavam programadas para explodir às 11h17. Às 11h19, eles percebem que o plano de explodir a cafeteria falhou e então eles decidem começar o ataque a tiros na escola. As primeiras vítimas do Eric e do Dylan foram a Rachel Scott, de 17 anos. Ela levou 4 tiros e morreu na hora. A segunda vítima foi o Richard Castaldo, que era amigo da Rachel. Ele levou 8 tiros e ficou paraplégico. Inclusive, eu queria citar uma coisa aqui. Tem um filme que foi gravado, eu não lembro o nome dele agora, mas ele foi gravado sobre a vida da Rachel e ele termina no exato momento em que a Rachel morre. Ele é um filme cristão. Nesse filme contém uma cena em que os atiradores se aproximam da Rachel, que já tinha tomado um tiro, e pergunta pra ela se ela ainda acredita em Deus, e ela diz que ele sabe que sim. Um dos atiradores diz, então vai ficar com ele. Já ficou provado pelo FBI que isso não aconteceu. Eu vi o irmão dela comentando isso em um dos documentários, mas o FBI já provou que aquilo não aconteceu. Mas eu acho que eles decidiram colocar no filme que era pra ter um impacto na cena final, e realmente surtiu efeito. Depois de matar a Rachel e ferir o Richard, eles apontaram as armas para o estacionamento no andar de baixo, para a porta da cafeteria. Nesse momento estavam saindo da cafeteria os amigos Daniel, Sean e Lance. Daniel levou 3 tiros e morreu na hora. O Sean levou um tiro na coluna e perdeu os movimentos da perna. Inclusive, ele ficou meses sem conseguir andar depois que levou esse tiro. E o Lance ficou deitado ali no chão, pedindo socorro, pedindo ajuda, e o Dylan desceu as escadas e falou pra ele que ele ia ajudar. Só que a ajuda do Dylan foi dar outro tiro no Lance, e dessa vez foi no rosto, como vocês podem ver aí na foto. Felizmente o Lance não morreu, mas ele ficou gravemente ferido. Nesse momento, como vocês podem ver aí, dentro da cafeteria, o professor David Sanders percebeu que o que estava acontecendo ali fora era sim muito grave, então ele resolveu alertar os alunos que estavam dentro da cafeteria e escondidos embaixo das mesas a correr dali e entrar nas primeiras salas que eles encontrassem e trancar as portas. Enquanto isso, lá fora, o Eric continuava atirando. Ele atirou no Mark Johnson, de 15 anos, e no Mark Taylor, de 16 anos. Ambos levaram 3 tiros, mas conseguiram sobreviver. O Eric atirou algumas vezes na Annie Marie. Ela tinha 17 anos e também foi uma das vítimas que sobreviveu, mas ficou paraplégica. Eles voltaram então para o estacionamento que ficava no andar de cima, e nesse momento a professora Perry Nilsson, de 35 anos, e o aluno Brian Anderson, ouvindo os tiros, acharam que era para a gravação de algum projeto da aula de cinema que eles tinham em Columbine. Então eles resolveram ir em direção aos assassinos, pedir que eles parassem com aquilo, porque mesmo sendo falso, aquele não era o ambiente certo para se fazer aqui. Quando eles se aproximaram da porta, o Eric olhou para a professora Perry Nilsson, sorriu e atirou em direção à porta. Tanto a professora Perry Nilsson quanto o aluno Brian Anderson foram feridos pelos estilhaços da porta. A bala os atingiu de raspão. Nesse momento, o primeiro policial chegou à escola e o Eric e o Dylan se distraíram da professora Perry Nilsson e do Brian Anderson e foram trocar tiros com o policial. E a professora Perry Nilsson e o Brian Anderson aproveitaram esse momento para fugir. Nesse momento que o Eric e o Dylan resolveram trocar tiro com os policiais e se distraíram da professora Perry e do aluno Brian, o aluno Brian correu e se escondeu em um almoxarifado que ficava dentro da biblioteca. A professora Perry Nilsson também correu para dentro da biblioteca e fez uma chamada de emergência desesperadora que você pode ouvir um trecho agora. Jefferson County 911. Yes, I am a teacher at Columbine High School. There is a student here with a gun. He has shot out a window. I believe one student. Students down under the table, kids. Heads under the table. Time to take control. We need police here. Okay, we're getting them there. Who is the student, ma'am? I do not know who the student is. Enquanto a professora Perry Nilsson estava no telefone na biblioteca, o Eric e o Dylan finalmente entraram à escola e eles foram em direção à cafeteria. Eles não desceram para a cafeteria, mas eles ficaram na escada jogando bombas lá embaixo, como vocês podem ver aí passando na tela de vocês. E nesse momento, os atiradores deram de cara com o professor David Sanders. O Dylan atirou 2 vezes no professor David Sanders, atingindo as costas do professor. Ele ficou caindo no chão. Um aluno que estava com ele fugiu. Dylan foi atrás desse aluno, mas não conseguiu alcançá-lo, passando por cima do David Sanders e depois indo em direção à biblioteca. Bom, existem 2 versões. Uma que diz que o professor David Sanders conseguiu se arrastar até uma sala de ciências que estava próxima, e outra versão que diz que um dos professores pegou ele e colocou lá dentro. O fato é que ele foi parar dentro de uma das salas de ciências e os alunos começaram então a prestar os primeiros socorros e colocaram essa placa que você está vendo aí na sua tela na janela, e a polícia, como vocês devem saber, ignorou completamente essa placa. Aliás, a atitude da polícia, nesse caso, no geral, foi vergonhosa. Eu também pretendo falar sobre isso mais pra frente. Enfim, os atiradores foram em direção à biblioteca e lá foi onde aconteceu... eu não consigo nem falar disso direito. Foi onde aconteceu a pior
parte do massacre. 10 das 13 vítimas fatais foram mortas dentro da biblioteca. Chegando na biblioteca, eles pediram que os jocks se levantassem. Os jocks eram os alunos mais populares de Columbine High School e que tendia a fazer bullying com os alunos que não eram tão populares assim. Eles não eram necessariamente atletas, mas eles eram os alunos mais populares do colégio, que davam as melhores festas, que tinham as melhores garotas, enfim. Os jocks eram tudo o que o Eric e o Dylan não é. Ninguém, obviamente, se levantou. Então eles resolveram sair atirando a esmo pela biblioteca. E acabaram ferindo o Ivan Todd, de 17 anos. Não com balas, mas eles atiraram em uma mesa e os estilhaços da mesa feriram o Ivan. Eles andaram em direção em outra mesa e nessa mesa estava um aluno, Caio Velasquez. Caio Velasquez, ele tinha alguns problemas motores e ele também não entendeu que era para se esconder embaixo da mesa. Então o Dylan atirou na cabeça do Kyle e matou o garoto na hora. Então eles foram em direção à janela da biblioteca e resolveram trocar tiros com os policiais que já estavam lá fora. Depois de trocarem tiros com os policiais, o Dylan vira e atira a esmo em uma mesa, em que ele acaba ferindo mais 3 alunos, nenhum deles fatalmente. Um desses 3 alunos é o Patrick Ireland, e eu vou falar do Patrick Ireland mais pra frente. E, aliás, ele não foi ferido só nesse momento. Dylan volta e acaba atirando nele mais uma vez na cabeça, e ele fica inconsciente. O Eric, então, atira aleatoriamente embaixo de uma mesa sem olhar e acaba matando Stephen Curnow, de 14 anos, e ferindo a Casey Rugaster, que era amiga do Stephen. No momento em que a Casey levou um tiro, ela gemeu e o Eric pediu que ela parasse de reclamar, porque segundo ele aquilo era só um machucadinho. E eu acho que isso é uma das coisas que mais mexe comigo, é saber que eles estavam fazendo aquilo ali e eles tinham noção do que eles estavam fazendo, mas não estavam nem aí, sabe? O Eric então soca uma mesa 3 vezes, se abaixa, olha pra Casey Pernal, de 17 anos, e diz: achou. Nesse momento ele dá um tiro na cabeça dela com a sua espingarda e a arma volta pra trás e acaba quebrando o nariz dele. A Casey, obviamente, morreu. Com o nariz quebrado, o Eric começou a ficar mais desnorteado, falando coisas sem sentido. Ele perguntou pra uma das alunas ali se ela queria morrer. Ela, obviamente, disse que não. E ele disse que não tinha importância o que ela queria ou não, porque todos ali iriam morrer. Em uma das mesas estavam escondidos Isaiah Shows, de 18 anos, Matthew Catcher e Craig Scott. Craig Scott é irmão da Rachel Scott, que foi a primeira vítima fatal. Quando Dylan avista o Isaiah, que era um jovem negro, o arrasta pela perna pra fora da mesa e grita: Eric, tem um neguinho aqui. E eu juro pra vocês que eu tô com nojo de repetir o que eu acabei de falar. O Eric então se aproxima da mesa e eles fazem piadas com o Isaiah, então o Eric vai e atira no peito do Isaiah, matando o garoto na hora. O Dylan então vira a arma, aponta para o Matthew Catcher e mata o Matthew Catcher também com um tiro no peito. O Craig Scott, vendo os amigos agonizando ali no chão, não teve outra saída a não ser deitar no meio dos corpos dos amigos dele e se fingir de morto para salvar a própria vida. O Dylan então atira em outra mesa e acaba ferindo a Liza Cross e a Valin Schnurr. Ele também atira no Mark Kingdom, que estava escondido embaixo da mesma mesa. Ao lado dessa mesa estava escondida a Lauren Townsend, de 18 anos. O Dylan então apontou a Tec 9 dele pra ela. A Tec 9 é uma arma que atira várias balas ao mesmo tempo. Ele apontou a Tec 9 pra cabeça da Laura e matou ela na hora. Quando a Valin viu o que ele tinha feito com a Laura era amiga da Valin, ela começou a gritar desesperada e tem um trecho que vazou da ligação da biblioteca da Valin gritando desesperada. That's the kid getting killed. E ela começa a gritar pedindo ajuda pra Deus e o Eric pergunta pra ela se ela acredita em Deus. Ela diz que sim e o Eric pergunta por quê. Inclusive, esse diálogo que rolou entre o Eric e a Valin, depois eles acharam que havia rolado entre o Eric e a Cassie Bernal, que ele matou lá no começo quando ele quebrou o nariz. Só que ficou provado já que foi com a Valin que ele teve esse diálogo e não com a Cassie. O Eric então vai em direção em outra mesa e atira na Nicole Nolan e no John Tomlin. O John tenta fugir, mas o Eric atira de novo, mata ele e dá risada da situação. Ele vai em direção a outra mesa e também atira e mata na hora a Kelly Fleming. Nesse momento, o Eric olha para uma mesa e pede para quem está embaixo daquela mesa se identificar. Quem estava embaixo daquela mesa era o John Savage, de 17 anos. Ele conhecia o Eric, mas ele era mais próximo do Dylan. Ele resolveu então colocar
o rosto pra fora e perguntar o que o Dylan tava fazendo. O Dylan disse que tava ali só matando uma galera. O John então perguntou se o Dylan ia matar ele, o Dylan disse que não e pediu que ele corresse. Depois que ele correu, o Eric apontou a arma pro Daniel Mauser, de 15 anos, e atirou na mão do garoto. O garoto, obviamente, no susto, resolveu jogar uma cadeira no Eric, que riu, e então atirou no rosto do Daniel Mauser, matando o garoto na hora. Eric e o Dylan então começam a atirar em outra mesa e eles ferem a Jennifer Doyle e o Austin Eubanks e acabam matando o Corey DePutter. Os atiradores então decidem voltar para a cafeteria, só que antes deles voltarem para a cafeteria eles avistam o Evan Todd embaixo da mesa. Evan Todd foi aquele primeiro que eu falei que foi atingido pelos estilhaços da mesa. O Dylan então pergunta pro Evan Todd se ele se lembra de quando o Evan Todd o humilhava chamando ele de gay pelos corredores e perguntou quem era o gay agora. E atirou, não no Ivan, mas atirou em outra direção para assustar o Ivan. Antes de sair da biblioteca, em um acesso de fúria, o Dylan quebrou uma cadeira em cima da mesa em que a Perry Nilsson estava escondida. Nesse momento, os atiradores foram em direção à cafeteria e todos os sobreviventes da biblioteca resolveram fugir pela saída de emergência mais próxima. E a Perry Nilsson foi pro almoxarifado, aonde o Brian Anderson, lá do começo, já estava escondido, porque ela queria ficar ali caso algum dos alunos precisassem dela. O Eric e o Dylan, então, vão para o andar de baixo na cafeteria e começam a atirar a esmo, e depois eles tentam explodir sem sucesso as bombas que eles plantaram lá. Eles, então, voltam para a biblioteca e ficam encarando os corpos das vítimas, e, exatamente ao 12:08, os dois se matam. O Eric com um tiro no céu da boca e o Dylan com um tiro na cabeça. Eu disse agora há pouco que a atitude da polícia durante esse tiroteio foi vergonhosa e agora eu vou dizer por quê. O tiroteio começou exatamente às 11:20 da manhã. O primeiro carro de polícia chegou em torno de 11:25. A polícia estava literalmente do lado de fora da biblioteca enquanto os jovens eram mortos. E ninguém se prontificou a entrar na escola para salvar quem quer que estivesse dentro da biblioteca. Ninguém. Os policiais ficaram simplesmente do lado de fora escutando enquanto aqueles jovens esperaram a SWAT chegar, mas a SWAT só entrou ao 12:06, 2 minutos antes dos atiradores se matarem, e eles entraram pelo lado oposto da escola. Enquanto isso, o Dave Sanders estava na sala de ciências, sangrando muito, 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 e esperando por socorro. Por volta das 2 da tarde, o Patrick Ireland, que, como eu disse pra vocês, tinha sido ferido na biblioteca, acordou e olhou e viu que tinha muitas pessoas mortas. Ele tinha levado um tiro na cabeça, como eu disse, então ele estava meio desnorteado. E os policiais pegaram ele pela janela. Só que os policiais deixaram ele cair e, obviamente, eles agravaram ainda mais os ferimentos que o garoto já tinha sofrido. Dave Sanders ficou sangrando na biblioteca até as 2:40, que foi quando a SWAT chegou na sala em que ele estava e evacuou os alunos. Eles não tiraram Dave Sanders, que ficou dentro da sala esperando pelo socorro. A última frase que o David Sanders disse para um dos alunos foi: "Diz para as minhas filhas que eu amo ela." Isso foi em torno das 2:40. Ele ficou esperando o resgate. O resgate só chegou na sala 40 minutos depois, às 3:20, quando o Dave Sanders estava morto. Ele literalmente sangrou até... E é por isso que eu digo que a polícia e os bombeiros e todos envolvidos nessa situação eram um trabalho muito falho. Em uma das entrevistas, que se eu não me engano foi com os pais da Kelly Fleming, que foi morta na biblioteca, ele fala que ele ficou indignado ao ouvir a ligação da biblioteca em que a filha dele era assassinada e saber que a polícia não entrou em momento algum na biblioteca. Ele disse que se a polícia tivesse entrado, independente deles terem recebido ordem ou não para entrar na escola, os atiradores teriam um alvo diferente para atirar. Um alvo que não seria crianças inocentes, e sim policiais armados e prontos para se defender. E eu concordo absolutamente com ele. Eu achei que foi um serviço muito porco da polícia. Algumas histórias depois disso, em documentários que eu vi, foram as que mexeram mais comigo. A da Rachel Scott, o irmão dela, como eu disse, ele estava na biblioteca e ele fugiu quando os atiradores foram para o andar de baixo, e a saída de emergência da biblioteca dava de cara para onde o corpo da Rachel estava. Ele disse em um dos documentários que ele passou por cima do corpo da própria irmã. Na hora do desespero, ele não percebeu, e nesse momento ele chora muito no documentário e é visível a dor dele. Literalmente perdeu os amigos que estavam do lado dele na mesa e teve que deitar
por baixo dos corpos dele e se fingir de morto e passou pelo cadáver da irmã sem saber que estava passando pelo cadáver da irmã. Outra história que também me comoveu muito foi a do Danny, que foi a segunda vítima fatal desse tiroteio. Os corpos ficaram na escola durante 24 horas. Nomes só foram revelados para a imprensa no dia 21 de abril por volta das 5 horas da tarde. Só que os pais do Daniel Hoberg já sabiam que o filho estava morto, não pelas autoridades, não por ninguém que tivesse ido informá-los. Eles abriram o jornal naquela manhã e deram de cara com a foto do filho deles morto na calçada. E essa foi uma das histórias que mais mexeu comigo. Esse massacre em si mexeu muito comigo, mas essa história e a história do Craig, sempre que eu lembro, eu fico mal. Bom, as motivações dos atiradores nunca ficaram 100% confirmadas. Alguns dizem que eles sofriam bullying, alguns dizem que o Eric simplesmente queria matar e o Dylan queria morrer. Eu acredito muito que foi uma junção das duas coisas. Algumas pessoas chegaram a afirmar no livro lançado em 2009, se eu não me engano, Columbine, que eles não sofriam bullying. Mas existem provas aí que dizem o contrário. Tem um vídeo que foi gravado dentro de Columbine do Eric e o Dylan tava segurando a câmera, e nesse vídeo você vê claramente os jocks se aproximando deles e esbarrando propositalmente neles, e eles não se defendem. É como se eles já tivessem acostumado a passar por aquilo, enfim, não sei. Mas claramente é uma demonstração de bullying. Outra coisa que prova pra mim que eles sofreram bullying é que no livro da Sue, na mãe do Dylan, ela comenta de um dia em que ele chegou em casa dizendo que odiava a escola e ele estava... Nesse dia ele estava com a roupa completamente suja de ketchup. E em um dos documentários, se não me engano, Brooks Brown falou que ele testemunhou um dia em que os jovens se juntaram na biblioteca, assoaram do Dylan e tacaram muito ketchup nele e ele simplesmente não se defendeu. E o Brooks também se absteve de defender com medo de ser um dos alvos dos valentões de Columbine. Enfim, gente, eu só quero dizer aqui que por mais que eu ache que o bullying seja justificativa na cabeça dos assassinos para eles terem feito isso, eu não estou em momento algum justificando o que eles fizeram. Eu acho que nada dá o direito a ninguém tirar a vida de jovens que tinham tudo para dar certo, sabe? De tirar a vida de ninguém, de ninguém, de ninguém. Eu não acho que o bullying possa ser usado como desculpa para você matar outras pessoas. É óbvio que o bullying é um assunto muito sério e precisa ser combatido, mas... Enfim, gente, teve muitas passagens nos diários dos garotos, tipo, claramente nos do Eric tinha muito ódio. Em todas as linhas do diário do Eric tinham ódio. Nos diários do Dylan havia também passagens de ódio, mas também havia passagens de amor. Ele falava de uma garota que ele era apaixonado, mas que nem sabia da existência dele. A história básica, né, que a gente sempre passa no ensino médio, de gostar de alguém que não retribui. Psicólogos, depois da morte dos garotos, meio que tentaram diagnosticar eles lendo os diários, e o Eric foi declarado pelos psicólogos como um cara completamente psicopata, e o Dylan como um cara que sofria de depressão. E acho que no livro da Sue ela cita que os dois se encontraram no momento certo, porque o Eric queria matar e o Dylan queria morrer. É isso, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque tudo que eu poderia falar eu já falei. Me desculpa se esse vídeo ficar muito longo, é porque, como eu disse, eu pesquisei muito tempo sobre esse assunto e eu não queria deixar passar nada. Me perdoem se esse vídeo ficou longo demais. Eu vou acabar por aqui. Como sempre eu digo, eu vou deixar os links aqui na descrição, links de documentários, o link do livro da mãe do Dylan. E é isso. Me sigam no Instagram. Eu não falo de crimes no Instagram, óbvio, eu só falo de crimes aqui. No Instagram eu falo mais dos livros que eu leio, mas eu leio muitos livros sobre crimes também e eu posso indicar lá. E vocês também podem me chamar no Instagram se vocês quiserem que eu fale de algum crime específico aqui no canal. E é isso. Até o